época de estreia bastante diferente daquilo que é conhecido desde então. Como é que surgiu o ponto de viragem? O ponto de viragem de transformação para o som, como as pessoas acabam por nos conhecer, até porque o EP teve uma edição muito limitada, surge muito na transformação que nós tivemos também enquanto banda. Nós, na altura, o nosso baterista, o Filipe Castilho, na altura em que estávamos a preparar para nos dedicar àquela fase de criação de um álbum, e o Filipe decidiu continuar como nós, mas ele decidiu continuar os estudos, e isso acabou por sair dos Jigsaw. E depois, na altura, nós saímos do espaço onde nós costumávamos ensaiar, que era a garagem do Filipe, e passámos para o que veio a ser conhecido como a Casa Azul. E essa mudança também de um espaço, deixámos de estar a ensaiar numa garagem, tinha que se ensaiar de pé, com limitações de espaço, e estamos realmente numa casa grande, permitiu-nos um outro tipo de dedicação, talvez, à música, o tempo que é necessário para uma criação mais pensada. Até eu acho que a grande transformação foi a nossa música começar a ser muito, muito pensada, e que até ao single éramos uma banda que estava à procura de um som, de uma identidade, e é só com o Letters from the Boatman, o primeiro álbum, em que nós começamos a pensar realmente muito na música e o que é que queríamos acerca da música, e ir não só às influências que nós tínhamos, mas ir às raízes das influências que nós ouvimos. Isso, claro, levou-nos direitinho ao blues. E depois foi a nossa construção a partir dessas realmente das raízes de tudo, é que depois nós acabámos por chegar ao som, ou começar a chegar a um som com o qual nos identificámos mais. Deixámos de ter aquela obrigação de ter que estar a ensaiar de pé. Muitas vezes eram músicas que tínhamos escrito quando estávamos sentados, e esse processo de fazermos, de estarmos a compor sentados e depois ir tocá-las também sentados, não haver uma quebra tão grande entre o momento da criação e o momento da apresentação das canções. E foi aí que realmente se opera a transformação do som. So what about the moon? Well, it's mine to steal. A vossa formação inicial, mais virada para o meio pop, as memórias dessa garagem e sendo vocês de Coimbra e com tudo aquilo que se faz por cá, o que é que acham daquela afirmação de Coimbra capital do rock? Essa é daquelas afirmações que vão surgindo. Sim, eu não sei se Coimbra é a capital do rock, mas que é uma cidade que respira música, isso não há dúvida. Vão passando as gerações e há sempre bandas a surgir, há sempre bandas que chegam a ter a sua notoriedade, mas mesmo mediante as bandas que nunca chegam algumas até nunca chegam a editar CDs, limitam-se a ser bandas de garagem, nesse termo literal da palavra, que nunca saem da garagem, ou andam a dar alguns concertos. Mas eu não sou de Coimbra e acabei por vir para cá estudar e nunca mais saí daqui, e há esse fervilhar é uma cidade onde se passa qualquer coisa com a música. Alguém uma vez disse que é alguma coisa que há na água ou é a falta dela, mas já há qualquer coisa, e isso depois acabou por ser, acho que também acaba por ser mais uma frase clichê do que outra coisa qualquer, que se foi repercutindo, e mesmo nós fora de Portugal, Coimbra, cidade do rock. Isto também porque os projetos que acabam por ser conhecidos e associados a Coimbra são todos da gênese do rock, os Teddy Boys, os Bunny Ranch, os D3O, os Reagan, o Furtado, pronto. Agora, que é uma cidade que tem qualquer coisa com a música e que tem qualquer coisa com a gênese do rock, e depois acho que mais do que a sonoridade do rock, com o espírito do rock, que é fazer música porque se gosta de fazer música, ser-se músico porque se tem a paixão pela música e não porque eu quero é fazer carreira e sonhar com o estrelato. Não, é uma cidade onde as pessoas que estão ligadas à música têm essa paixão pela música, falam com os olhos a brilhar das suas histórias e das músicas, e o estar em palco é essa comunhão de todos esses sentimentos que há dessas pessoas pela música. Para nós há de ser sempre a capital do rock. Quem acompanha o vosso percurso conhece o vasto leque de convidados que vocês apresentam nos vossos aniversários. A maioria todos de Coimbra, pelo menos a grande maioria. Qual é a importância para vocês de dar palco às vossas raízes
não há quiz, mas Agora já é. agora já é Coimbra. E mostrar o que delas também nasceu ao longo de vocês. Sim, estes concertos nossos de aniversário nós sempre os encaramos como se fosse uma festa de aniversário pessoal e por isso mesmo nós fazemos sempre estas festas em Coimbra, que é a nossa casa. Não faria sentido ser noutro sítio qualquer, a não ser que estivéssemos em viagem. Mas a razão pela qual nós, em primeiro, damos sempre esse destaque a bandas de Coimbra porque são os nossos amigos, são as pessoas de cá, de Coimbra, e passa obviamente muito para além da amizade, passa pelo respeito que nós temos pela arte desses músicos que nós decidimos convidar para estas festas de aniversário. Até porque muitos desses músicos, o João fala que são músicos de Coimbra, nunca tivemos o prazer de partilhar o palco com eles, conhecemos, partilhamos outros lugares no palco. Sim. Então isto também acaba por ser a oportunidade de ir buscar alguns desses músicos que conhecemos há muitos anos, que temos relações de amizade, mas que nunca estivemos juntos em palco, seja a tocar as mesmas músicas, seja simplesmente cada um com o seu projeto a tocar no mesmo dia, no mesmo palco. E isso nunca aconteceu com estes projetos de Coimbra e também acaba por ser uma oportunidade de estarmos todos juntos no nosso local de trabalho, que é o palco. Uma vez disseste que somos fruto das falhas das nossas raízes. O que querias dizer exatamente? Essa frase vem imbuída do conceito do like a wolf, da mentira do coração. E nós, enquanto pessoas, nós começamos com a nossa gênese está numa mentira. Daí talvez o nosso lado demoníaco. Ao chegarmos a este ponto, tanto enquanto pessoas como enquanto banda, obviamente quando há um aniversário, quando nós fazemos estes aniversários, obrigamos sempre também a olhar um pouco para o nosso percurso, o que é que tem vindo a ser feito e sentimos realmente grandes mudanças de álbum para álbum e que só as realmente conseguimos analisar no fim de passar por elas, quando já passamos há algum tempo. É sempre muito difícil, por exemplo, falar de um álbum assim que ele é editado. É complicado, apesar de nós os prepararmos com tanta antecedência, mas é sempre muito complicado por deixá-lo passar a experiência de vida de um álbum. E nós, enquanto pessoas, também passamos exatamente a mesma coisa. Por isso é que nós, estes aniversários, como dizia, nós encaramos como se fosse uma festa de aniversário pessoal. Encaramos quase a banda como se fosse uma pessoa que tem a sua identidade e nós sentimos esse percurso. Mesmo toda a ideia de nós nunca termos alterado o nome, apesar de termos estes 14 anos e só começarmos quantos anos depois a editar álbuns? KP em 2004, portanto são ali 5 anos depois. E faz sentido para algumas bandas, por exemplo, alterarem o nome, porque houve ali tanto tempo sem editar. Nós não, porque sempre encaramos essa como sendo a nossa identidade, que parte daí. Agora a questão das falhas, isso é porque o ser humano é demoníaco por natureza. Past the trees and the crows with drunken dreams. There she waits, a promise of the truth. Em que ponto da vossa vida é que perceberam que independentemente de qualquer coisa que fizessem era a música que vos alimentava o quê? Acho que são pontos completamente distintos. O saber em que momento é que a música nos alimenta ao espírito e o momento em que decidimos é isto, independentemente de tudo o resto. O momento em que é a música que nos alimenta, eu lembro-me desde que tinha 6 anos e de estar o meu pai a ouvir um álbum dos Doors e eu gostava daquilo. Não quer dizer que eu o apreciasse na altura. E, ao longo dos anos é natural que durante a nossa adolescência fomos ficando cada vez mais presos à música e fascinados pela música. Agora, isso é muito distinto do momento em que nós decidimos vamos prosseguir este sonho independentemente de tudo e com todas as dificuldades que acarreta uma carreira nas artes. Isso, por nós, creio que terá surgido esse momento a sério foi no momento em que talvez, para ser mais certo em relação a isso, o momento em que nos decidimos vamos tornar uma banda profissional e deixar de ter só dedicar uma parte do dia à música e vamos agora tudo é dedicado à música. Isso surge mais ou menos na altura do Like a Wolf. Sim, até porque é mesmo muito distinto falarmos em a música nos alimentar o espírito e falarmos em tornar a música a nossa vida. E até ao tornar a música a nossa vida, continuamos a fazer a parte que fazíamos, que é a que nos alimenta ao espírito, e vamos acrescentar a outra parte toda que não é que nos alimenta ao espírito, é que nos dá dores de cabeça, é que nos dá trabalho e que às vezes até faz duvidar se realmente
a música nos alimenta tanto o espírito assim, porque passamos não só a dedicar o tempo aos instrumentos e a ouvir música e a fazer por lazer, para se tornar uma coisa profissional e para ter todo o trabalho e as chatices e ainda mais dedicação e tempo disponível para a outra parte, que é a parte, entre aspas, mais chata, que é a parte do business da música. É o deixar de perseguir a música para perseguir promotores, produtores, E a questão imprensa, aí é que por exemplo. tens mesmo de ter a certeza que a música te alimenta ao espírito suficientemente para, com essas dúvidas todas e com isso tudo, os obstáculos todos que vão aparecer, e mesmo entrar por um caminho que é uma novidade, que é tornar pela via profissional, entrar no ramo do mundo da indústria musical, que não haja essas dúvidas que a música nos há de sempre alimentar o espírito, independentemente de se venderam CDs, ou vender 10, ou dares 10 concertos, ou dares 100 concertos. É isto que tu queres fazer para o resto da tua vida. E nós foi na altura do Like Wolf que compreendemos isso. Nós na altura, quando nós decidimos fazer, em que fizemos uma turnê por 12 países, há todo o glamour associado ao fazer uma turnê por 12 países, mas há toda a parte não glamour, que é fazer aquelas viagens, algumas, eu lembro de uma que fizemos 24 horas, para ir dar um concerto num espaço, e o espaço não era muito grande, era muito bonito. Mas isto durante 3 meses seguidos pela Europa, e isto tem que haver realmente uma grande dedicação a isso. E sempre que as pessoas nos perguntam, mas isso deve ser duro, e nós dizemos, se venderes mantas porta a porta também é duro. Encarando isto como essa profissão, e é esse momento em que se decidirem que realmente é a música que nós queremos perseguir, e isso envolve obviamente dedicação, como seria para outro trabalho qualquer, mas são momentos distintos entre o momento em que decidimos música e o momento em que sim, música. Quando nos pediram para descrever a banda em 2 palavras, disseste estúdio e palco. O que cada um desses ambientes significa para vocês? Já que disseste que eram as vossas zonas de conforto. Assim, sendo nós músicos executantes e músicos compositores, uma coisa não tem sentido sem a outra. Nós podemos passar, como passamos um ano inteiro a preparar um álbum, e passar meses sem darmos concertos e estar concentrado nessa fase de composição, de estúdio, de definir conceitos, de definir, depois lá está a outra parte de como é que se vai trabalhar o álbum, produção, promoção, mas na parte da composição possa ser encarado como estúdio, do gravar, do compor, do saber qual é que é a estética e a escolha dos instrumentos que se quer para cada uma das músicas, os arranjos, isso tudo. Isso, para mim só faz sentido se depois isso não só for reproduzido num CD, e cada pessoa pode levar o nosso trabalho para casa e ouvir onde quiser, mas nós, enquanto executantes, nós temos que tocar aquela música ao vivo, temos que tocar aquela música para as outras pessoas, porque senão não deixa de ser uma música que foi gravada instrumento a instrumento, que foi composta, que foi basicamente toda partida e num computador e numa fita foi toda colada, e só nesse momento em palco, seja com 2 pessoas, com 4, com 10, não interessa, é que ela ganha quase um formato 3D, ganha corpo, ganha alma. Para mim só faz sentido a música depois ser interpretada ao vivo, no palco. E mesmo nestes concertos de aniversário, decidirmos tocar só as músicas do Drunken Sailors, as 32 músicas que compusemos para este álbum, é porque sabíamos que provavelmente, se não houvesse um motivo como este de nos obrigarmos a ensaiar e a tocar ao vivo todos os temas que compusemos para este CD, já nos tínhamos obrigado a gravá-los, para não ficarem as músicas na gaveta. E isto obrigar-nos a tocá-los ao vivo é porque provavelmente algumas músicas vai ser a única vez que os vamos tocar ao vivo, mas pelo menos já houve essa oportunidade. A música já viveu uma vez ao vivo e acho que as músicas precisam disso. Sim, sem dúvida mesmo. Agora, quando estamos a ensaiar, porque há músicas que nós, na altura, compusemos, ensaiámos o suficiente para as podermos gravar,
mas depois não nos voltámos a tocar nesses termos, e agora ao estarmos a ensaiar as canções, percebemos realmente da carga que elas têm, e são momentos mesmo bonitos nós a percebermos exatamente o que era a canção e o momento em que ela foi feita, e nós tentamos sempre, quando estamos a interpretar as nossas músicas ao vivo, tentar chegar o mais próximo do momento em que as criamos, quase como se estivéssemos ali a explicar outra vez do zero, e tem sido momentos muito bonitos estarmos outra vez a sentir o que é que aquela canção nos fazia sentir na altura em que a escrevemos, e é só o palco que depois nos permite voltar a fazer isso, voltar sempre a dar-lhe de volta o coração. Never had a chance to you, rooftop Joe. Tem algumas ideias para o futuro que possam contar? Por exemplo, instrumentos para uma futura possível exploração? Bem, isso dos instrumentos que nós já adquirimos mais instrumentos depois de estarmos a gravar o Drunken Sailors and Heavy Pirates, portanto, para o novo álbum já vão haver novos instrumentos que nós, entretanto, adquirimos. O novo álbum já vem a ser preparado já há quase 2 anos, desde a altura em que nós entramos a estúdio para gravar o Drunken Sailors. Isso é sempre uma coisa que nos preocupa muito, que é quando vamos começar a gravar um álbum, o álbum em questão, estarmos já a pensar, e o próximo? Como nós desde há muito tempo estamos sempre muito focados num determinado trabalho, num determinado conceito, então para nós temos que ter esse conceito, temos que ter essa ideia. Nós escrever uma música, mas para quê? Porquê é que eu estou a escrever esta canção? Porquê é que eu vou usar este instrumento? Então isso preocupa-nos sempre, a definição do conceito. Então esse conceito para o novo já foi definido há 2 anos, é realmente um momento preocupante, aquele momento em que nós vamos escrever acerca de quê? E uma vez essa primeira ideia, e nós temos-la estruturada, e depois, claro, levou ali bastante tempo a trabalhar, a pensar a ideia, como é que queríamos realmente prosseguir. Até porque a busca desses novos instrumentos, já tendo essa ideia do que é que se quer fazer, quando compramos instrumentos novos ou quando nos deparamos com um instrumento que não conhecíamos a sonoridade, também temos sempre em vista o próximo álbum vai ter esta carga, e sabemos logo, este é o instrumento certo, nós vamos utilizar isto de certeza, ou então não. Sim. Este instrumento é muito bonito, tem um som muito bonito, mas ainda não é o tempo dele. E isso ajuda já a saber muito antecipadamente para que caminho é que vamos, o que é que vamos fazer, sobre o que é que vamos escrever e sobre o que é que vamos compor. Sim, isso. Mas vai haver instrumentos, isto sem certeza, mesmo alguns instrumentos já foram utilizados em alguns B-sides. Sim. Alguns instrumentos novos foram utilizados em alguns B-sides que na altura ainda não haviam e não existiam, pelo menos a nossa posse, quando gravámos o Drunken Sailors. E nós agora em 2014 recomeçamos outra vez esse processo. O álbum que temos vindo a preparar novo, começamos agora, quando começar agora o novo ano, vamos entrar naquela fase de terminar todos aqueles esboços que nós temos vindo a trabalhar durante estes 2 anos, e vamos começar então uma nova etapa, que vai ser a gravação do álbum e a edição do álbum. No processo criativo ainda do Drunken Sailors, nasceram as tais 32 canções. Como é que surgiu essa overdose criativa? 2 anos na estrada. Foi 2 anos na estrada, precisamente. E nós como ávidos criadores, nós sempre que tínhamos alguma ideia na estrada e íamos gravando tudo, gravámos tudo, sempre que tínhamos uma ideia de uma canção, aquele momento que nos parece mágico quando estamos a tocar lá um instrumento, ou nos surge uma ideia, ou um verso, ou em algum soundcheck, ou bem, na estrada, ou nos sítios onde ficávamos, e nós gravávamos sempre aqueles momentos que ficavam pequenos vozes, porque nós tínhamos ali qualquer coisa que naquele momento nos despertou. O problema foi quando depois voltámos a Portugal e entramos na fase que vamos estar agora. Eu fiz a recolha de tudo que tínhamos gravado e dava-nos, não sei se eram cerca de 5 ou 6 horas de gravações. E muitas músicas, e no final tínhamos cerca de 5, quando começámos a cortar aquilo tudo, para ouvir aquilo, e sim, ainda faz sentido. Tínhamos cerca de 50 canções, depois fomos cortando, e depois chegamos às 32. Desde que lançaram o álbum, têm apresentado algumas dessas 20 músicas extra ao CD em diversos formatos, quer CD single, vinil, cassete, através de vídeos. O que é que cada formato vos diz, tendo em conta que não escolheram um formato ao acaso para aquelas canções e não para outras?
que é que cada formato pode acrescentar aos temas e o que é que esses formatos significam para vocês? O álbum em si, enquanto a edição em CD, representa simplesmente a disponibilidade dele. A questão dos singles, quando são editados em CD single, para nós é nostalgia da edição dos B-sides. Para nós e vocês também ainda passaram pela fase em que fazia todo o sentido quando a banda lançava um single e depois tinha mais ali 2 ou 3 faixas bónus, e nós sempre nos agradou muito isso, e de bandas que nós gostávamos andávamos a caçar esses singles porque tinha lá músicas que não estavam no álbum. Depois, entretanto, a indústria mesmo, a cultura da venda do single foi caindo e nos últimos tempos encontrava sempre um single que tem uma música que estava no álbum e depois 2 ou 3 remisturas. Esse por nós, enquanto colecionadores, pouco nos diziam. Agora, quando tinham canções que não estavam, isso era... Então nós tivemos essa ideia para este, que era nenhuma música vai ficar na gaveta e vão ser editadas como os verdadeiros B-sides. Claro que isso vem muito antes, a ideia mesmo, o A-side e o B-side, vem da altura do vinil, em que no lado A ficava a canção que se queria promover e no B, outra canção. E nós, a edição do vinil para nós representa isso, esse todo retrocesso até ao princípio. Para nós foi uma alegria eu poder ter a edição em vinil, mais ainda porque foi uma edição espanhola e por cima por um colecionador fanático, viciado por vinis. A edição em cassete, essa para nós é uma edição de coração, porque foi a primeira vez que uma música nossa passou na rádio, foi o Nuno Ávila, e foi da Rádio Universidade de Coimbra, e foi através de uma cassete, e nós aí queríamos devolver-lhe esse favor que ele nos fez, e editámos essa cassete, que é I've Been Away For So Long, depois tem mais 5 B-sides. Que foi o Nuno Ávila. Foi o Nuno Ávila, ele não as escolheu, nós falámos, Nuno, nós queremos editar uma cassete, envia-nos 15, 16 músicas de bandas portuguesas, que é para pelo menos nós escolhemos. Obviamente nós não lhe tínhamos dito na altura em que ele nos deu essa lista que a cassete era para ele. E depois dessas 15 músicas escolhemos as tais 5 versões, e depois, quando foi o nosso aniversário dos 13 anos, 13 anos? Sim, 12 anos, oferecemos-lhe a cassete. Vocês costumam dizer que compor um álbum é como escrever um livro. Qual é a importância da literatura para vocês? A literatura para nós falamos mais da literatura porque essa parte nós conseguimos controlar nos álbuns, porque tão igualmente importante é também o cinema e outras artes, a pintura, porque são coisas que operam transformações em nós, que nos alteram pontos de vista, como a nossa própria forma de sentir, e depois nós reagimos sempre em função disso. O meio que nos rodeia vai nos transformando, mas também aquilo que nós nos obrigamos também a consumir de uma certa forma. Nós, não só naquilo que tu costumas dizer, tu és aquilo que tu comes, tu és aquilo que tu consomes também enquanto em termos de arte, enquanto livros de cinema, todas essas artes nos inspiram. Agora, como nós não dominamos nem a pintura, nós hoje não dominamos nem a pintura nem o cinema, então aquilo que nós conseguimos realmente dominar, que é a parte da música e a parte da literatura, então esse é de suma importância, e como nós tentamos sempre servir a palavra, não poderia ser mais importante a literatura entre todas essas artes. Sim, mas só uma parte. Normalmente as pessoas falam sempre na parte da literatura e nas influências, o que é que uma banda ouve e o que é que uma banda lê. Porque há a parte musical da música e há a parte escrita da letra da música. Mas nem para uma coisa nem para outra, as influências da letra não é o que tu lês, só o que tu lês, e a influência claro. Para a parte musical não é só o que tu ouves. As influências para as duas coisas acabam por ser tudo o que está à tua volta, tudo o que tu te obrigas a consumir, seja os livros que tu lês, os filmes que tu vais ver, a música que tu ouves, como tudo o que tu não controlas e o que chega a ti. Seja o que tu vês na televisão, mas não és tu que estás a controlar, como o que tu ouves e que não és tu que estás a controlar, como o que as pessoas te dizem, o que tu conheces, os sítios que tu vês, essa parte que não controlas. E isso acaba por, obrigatoriamente, depois se vai refletir no que se escreve e no que se compõe, sem ter que ser obrigatoriamente a influência disto foi do que eu li. Sim, e ter a consciência disso, pelo menos do ponto de vista criativo, ter consciência de que isso tudo nos vai influenciar, e já que há muitas coisas que nós não podemos controlar, dentro das que podemos controlar, então isso, obviamente, tentamos sempre ler livros que já sabemos
fazer ou pesquisa. imaginemos, quase, exato, que é quase pesquisa, saber que é algo que nós sabemos logo à partida que nos irá transformar, sabemos que aquilo pelo menos à partida será bom, e ter essa consciência é sempre preocupados em relação a isso. Já me aconteceu mais do que uma vez, a meio de um livro pousá-lo, ou a meio de um álbum pará-lo também, porque não estava a fazer nada por nós. Não estava ali a encontrar nada que estivesse a sentir isto está-me a transformar. Não que eu vá usar ou que aquilo me vai influenciar, não, simplesmente aquilo não está a criar uma reação em mim que eu sinta. Eu vou estar diferente depois disto passar por mim. Como é que vocês veem a atenção da imprensa estrangeira também em relação à portuguesa? Por vezes sentem que são mais reconhecidos, estão mais reconhecidos lá fora do nosso país ou mesmo na nossa cidade? Isso depende muito. Obviamente, como temos agora muito fresco ainda a nossa passagem por Espanha o mês passado, de novembro, obviamente nos sentimos muito acarinhados pela imprensa internacional e especialmente pela imprensa espanhola. Nós, em Espanha, quando começámos a tocar na altura do Like the Wolf, o primeiro sítio, antes do primeiro concerto sequer, foi na Rádio Nacional Espanhola, que nos convidaram. Este mês passado fomos convidados para tocar ao vivo em estúdio, nos concertos da Rádio 3 para a televisão nacional espanhola, e demos várias entrevistas também para a televisão. E aliás, nós começámos a ir enquanto a Jigsaw, primeiro à televisão espanhola antes da televisão portuguesa, por convite da televisão espanhola. Portanto, obviamente, essa resposta responde-se um pouco ao que nós sentimos. Obviamente, nos sentimos muito bem acarinhados pela imprensa espanhola. O que não quer dizer que não nos sentimos. Não nos estejamos a sentir também acarinhados pela imprensa nacional, simplesmente. Claro, vimos com bons olhos o que a imprensa internacional fala sobre nós. Claro que não passamos a ser pessoas diferentes depois de sabermos que a Las Incorruptível fala de nós ou que o The Guardian fala de nós. Não. Simplesmente são quase como confirmações. Ok, estamos a fazer o caminho certo e está a chegar lá. Não sabemos como é que aquilo lá chegou, mas a certeza que tem qualquer coisa a ver com alguma coisa positiva que nós fizemos. Em relação à diferença entre a imprensa nacional e a imprensa internacional, acho que isso tem muito a ver também com nós lá fora não somos uma banda internacional. Quer dizer, se nós vamos à Espanha, há sempre aquela... eu tenho a oportunidade de fazer entrevista agora que eles estão cá. Então há essa... Ok, vamos fazer agora, aproveitar que eles estão cá em tours, porque depois não sabe quando é que podemos voltar, até podemos não voltar. Que é mais ou menos o que acontece em Portugal com as bandas internacionais, quer dizer, se está cá uma banda em tour, vamos aproveitar e fazer alguma coisa com eles, porque não sabemos quando é que eles voltam. E nós lá fora somos mais uma das bandas internacionais. Imprensa portuguesa, não há muito espaço para a cultura em Portugal e para a música em particular, em termos de edição, em termos de conteúdos. Isso é normal que também, havendo tanta quantidade de produção em Portugal e depois haver tão pouco espaço para falar sobre essa produção, também não se possa estar sempre a ser notícia. Lamentamos em algumas coisas que fizemos em Portugal, se calhar mereciam ter tido outra visibilidade que não tiveram, e algumas coisas até fizemos com parceria de imprensa nacional, mas podiam ter, não é questão de ser mega falada, é questão de dar importância a alguns momentos, como por exemplo foi a edição que a Rádio 3, que a Rádio Nacional Espanhola fez em Portugal, que veio a nosso convite a Portugal fazer uma emissão para a Espanha de 4 horas sobre música portuguesa, e isso foi um momento histórico que em Espanha eles falam e em Portugal não falam. Veio cá uma Rádio Nacional, aos estúdios da Rádio Nacional Portuguesa, em parceria com a Rádio Nacional Portuguesa, fazer uma emissão em direto para o programa com maior audiência em Espanha, onde só falaram de música portuguesa durante 4 horas e onde algumas bandas tocaram ao vivo. E a única coisa que eu fico contente disso é que isso aconteceu
porque nós um dia, num jantar, convidámos a Rádio Nacional Espanhola para vir a Portugal a fazer um programa, mais numa brincadeira do que uma coisa séria, e eles aceitaram. E a direção da Rádio e da Televisão Nacional Espanhola viu cá interesse em que a cultura destes dois países seja apresentada um ao outro. E foi isso que eles vieram fazer cá. E acho que é também por isso que nós e outras bandas portuguesas cada vez mais começam a ter alguma visibilidade, principalmente em Espanha, e começam mais regularmente a ir tocar a Espanha, porque os espanhóis cada vez estão mais interessados em saber o que se faz em Portugal e a investir nesse conhecimento do que se faz no país vizinho. E acho que isso passa muito porque a atitude do serviço público de imprensa, seja rádio, televisão ou imprensa escrita espanhola, faz esse serviço público, que é mostrar o que há bom. Não interessa se é só nacional, interessa é que dá a conhecer, neste caso, por exemplo, o que se faz em Portugal. Se tiverem de resumir estes 14 anos, que história é que nos contaram? Nós conhecemos alguns... Exato, nós conhecemos exatamente ali ao pé daquela espécie de rotunda verde, que é lá ao fundo. Foi numa das queimas das fitas. Depois de um concerto de Therapy, acho que não sei se estavam a tocar na altura os Clawfinger lá atrás, o baixista andava assim às voltas, e estava ali um placar em que as pessoas vestiam-se com um casaco de velcro, saltavam, batiam e ficavam pegados à parede. E entretanto o Filipe Castilho, na altura, ele já me tinha falado que havia um baixista que estava a tirar o curso com ele e que ele queria apresentar-me, porque nós podíamos ensaiar como baixista, e entretanto aparece-me o João, e foi ali que nós nos conhecemos.